lugar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 27. Hoje, o nosso culto da vitória, com uma palavra direcionada às famílias. Família é projeto de Deus, amém, queridos? A sua família é um projeto de Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27, diz assim: Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou, e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Diga glória a Deus. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jurar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhe disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entorne-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Feche seus olhos. Pai, fala conosco através da tua santa palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. As famílias aqui representadas estão aqui para ouvir a tua voz. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, trazendo cura, revelação, refrigério. Que nós possamos ser tocados, marcados pelo teu poder. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Queridos, esse texto em Lucas capítulo 5, 27, ele traz alguns pontos importantes que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A Bíblia diz que Levi era publicano, cobrador de imposto. Jesus o chama e ele leva todo mundo para sua casa, ali começa a se assentarem à mesa, começa ali um banquete. E a Bíblia diz que os fariseus e os escribas, eles começam a murmurar e a reclamar para os discípulos de Jesus. Porque Jesus estava sentado à mesa comendo com pecadores.
Irmãos, a primeira coisa que a palavra nos ensina nessa noite é Jesus, a imagem de Jesus sentado à mesa, comendo com pecadores. A imagem de Jesus dedicando ali o seu tempo, a sua atenção. Às vezes nós temos uma imagem equivocada da parte de Deus para conosco. Será que Deus, Ele olha para nós? Será que Deus presta atenção em nós? Jesus, Ele faz questão de estar na mesa, dando atenção para aquelas pessoas. E a Bíblia diz que aquelas pessoas se levantam, começam a reclamar. Jesus ouve aquilo e diz: olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim não para os justos, mas eu vim para os pecadores. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para aqueles que têm fome. Eu vim para aqueles que têm sede. Eu vim para os doentes. Irmãos, trazendo isso para as nossas famílias nos dias de hoje. Você sabe por que eu e você não podemos desistir da nossa casa? Sabe por que eu e você não podemos desistir do nosso casamento? Sabe por que eu e você, pai, não podemos desistir dos nossos filhos? Olha, eu passo uma dificuldade imensa. Olha lá, voltou a beber, voltou a fumar, voltou a fazer coisa errada. Irmãos, preste atenção em algo. Você sabe por que eu e você não podemos desistir dessas pessoas? Porque Jesus veio para eles. Jesus veio para o doente. Amados, e muitas vezes nós criamos uma imagem, nós geramos um pensamento na nossa mente, que a minha e a sua família precisa ser uma família perfeita, que a minha e a sua família não vai passar dificuldades nessa vida, que nós não precisaremos ali enfrentar gigantes. E é o contrário, irmão. Muitos gigantes se levantam contra a família. Muitos gigantes se levantam contra os casamentos. Muitos gigantes se levantam contra a vida dos jovens. Irmãos, e nesse momento, quando nós não temos uma base em Cristo, quando nós não estamos firmados no Senhor, nós conseguimos ter um sentimento dentro do nosso coração que não está valendo a pena. Eu estava conversando com uma pessoa, alguns meses atrás, e a frase daquela pessoa, ela disse assim: olha, irmão, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Eu busquei ao Senhor, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tento conduzir a minha casa para um caminho de vitória, de alegria. Eu já estou há tanto tempo dentro da igreja, mas a minha família não tem jeito. A minha família não tem solução, não tem como, não muda. Irmãos, e nós começamos a ouvir palavras como essas. Eu creio que você já ouviu alguma coisa parecida. Por que eu estou num caminho? Por que eu estou na presença e as coisas ainda não estão acontecendo? Porque às vezes nós criamos na nossa cabeça uma imagem que nós
precisamos ser perfeitos. E nós esquecemos que, espiritualmente falando, todos nós temos uma placa bem grande escrita no peito, onde diz que nós estamos em obras. Diga assim, diga mais forte, eu estou em obras. Amém, queridos? Nós estamos em obras. Jesus fala assim, olha, eu não vim para o são, mas eu vim para o doente. Eu vim para aquele que precisa. Irmãos, e a Bíblia diz que eles não felizes, eles agora começam a reclamar com os discípulos, dizendo assim, olha, olhando para Jesus, dizendo assim, olha, os seus discípulos estão comendo, porque eles deveriam estar jejuando. E Jesus para naquele ambiente e agora ele começa a ensinar por parábolas. Irmãos, eu imagino Jesus tentando falar alguma coisa da parte de Deus para um grupo de pessoas. E sabe quando você está falando alguma coisa para alguém e parece que não está entrando? Né? Você está falando, você está explicando, olha, você tem que pegar isso, fazer aquilo outro, mas não está entrando. Aí Jesus, acho que ele parou e falou assim, olha, desse jeito não está dando. Eu falando para eles que eu vim para os doentes, não está dando. Então, peraí, eu vou começar a ensinar por parábolas. Eu vou começar a ensinar de uma forma diferente. Jesus começa a dizer, pode jejuar com um noivo ainda em festa? Jesus continua dizendo, Jesus fala do pedaço de uma veste nova e colocá-la em uma veste velha. Jesus continua ensinando. Ele diz assim, olha, ninguém põe vinho novo em odres velho. O que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas? Qual a mensagem de Jesus para aquelas pessoas? Aonde ele queria chegar? Jesus, ele termina a sua parábola dizendo, olha, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ninguém coloca um pedaço de veste velha em uma veste nova. Jesus está dizendo, olha, ninguém faz essas coisas. Jesus estava dizendo, querendo dizer sobre mudança. Diga mudança. Jesus estava falando assim, em outras palavras, olha, vocês precisam mudar. Jesus estava dizendo, olha, é necessário colocar vinho novo em odres novos. É necessário que nós passamos por um processo aonde nós não colocamos mais vinho novo em odres velhos. Jesus estava falando de mudança. Irmãos, e sabe o que a palavra nos ensina nessa noite, quando nós olhamos para a nossa casa e nossa família? Que para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos estar em coisas novas. A minha família e a sua família só irá viver o novo de Deus quando nós estivermos também em coisas novas. Porque, irmãos, não sei se você concorda comigo. Às vezes, nós temos um problema na nossa casa, no nosso relacionamento, no meio da nossa família, em qualquer área. E às vezes nós olhamos para aquele problema, e se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, por diversas vezes, nós estamos vivendo, sofrendo, perecendo naquela área,
porque ainda praticamos coisas velhas. Amados, eu lembro um exemplo, eu lembro que quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, e eu conversando com uma pessoa importante que tem uma posição lá, e a gente conversando, trocando algumas ideias, histórias de vida, e naquele momento ele perguntou se eu era casado, se eu tinha filhos. Naquela época eu ainda não tinha um Gabriel. E ele falou assim: olha, você tem casa própria? E eu falei assim: eu tenho casa própria. E ele falou assim: olha, você é bem novo de empresa, né? Você tem 3 meses de empresa. E ele falou assim: está vendo essa equipe que eu lidero aqui? Tinha líderes, encarregados, engenheiros. Ele falou assim: olha, de 100%, quase 80% dessas pessoas formadas ainda não têm uma casa própria. E eu falei assim: puxa vida, né? E ele falou assim: você é bem novo, e você já conseguiu a sua casa própria. E eu queria entender onde ele queria chegar. E ele falou assim: sabe por que essas pessoas ainda não conquistaram, não adquiriram? Porque passa-se os anos e eles continuam fazendo as mesmas coisas. O ano é novo, mas a prática é velha. É vida nova, mas a atitude é velha. Irmãos, eu comecei a ouvir aquelas palavras e eu recebi um ensinamento tão profundo, que quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, é da mesma forma. Irmãos, nós olhamos para a imagem e a figura de Deus, um Deus que abre portas, um Deus que liberta, um Deus que cura famílias, um Deus que restaura. Nós olhamos para um Deus todo-poderoso. Deus é poderoso, sim ou não? Ele pode fazer infinitamente mais sobre a sua vida. Ele é Deus. Irmãos, mas por que eu ainda estou sofrendo nessa área? É porque às vezes, queridos, a nossa visão ainda é velha. Jesus está dando um ensinamento tão profundo, queridos. Não tem como, não tem possibilidade. Você que está aqui nessa noite está orando por coisas novas. Quantos creem? Quantos querem coisas novas do Senhor? Coisas novas, tempo novo no seu casamento, tempo novo na sua família, tempo novo no seu ministério, tempo novo na sua vida profissional. Irmãos, tempo novo, algo novo. Jesus está falando: não tem como nós vivermos coisas novas praticando coisas velhas. Jesus está falando: vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. E o exemplo disso, querido, é tão impactante, porque os odres daquela época era um objeto com a pele de animal, que eles faziam ali, costuravam e carregavam ali a sua bebida, água, leite, vinho. Irmãos, e se aquele odre estivesse um tempo já passado, velho, tudo que você colocava ali dentro estragava. Se aquele odre já estivesse ali sujo, cheirando mal, se você colocasse alguma coisa novinha lá dentro, ele estragava. Queridos, eu creio, dentro do meu coração, que nós viveremos um tempo aonde o Espírito Santo derramará coisas novas sobre as famílias. Eu creio que nós viveremos um tempo nesse ministério, nessa cidade, lá na sua casa, no meio da sua parentela, que o Espírito Santo derramará coisas novas. Mas preste atenção nisso.
ele precisa olhar para dentro de nós e encontrar algo novo. Porque senão, irmãos, o Espírito Santo derrama, libera, toca, manifesta, mas nós não conseguimos viver essas coisas. Jesus está ensinando. Às vezes, queridos, desculpe o termo, mas nós olhamos para dentro de nós, muitas vezes espiritualmente falando, e nós estamos como um odre velho, cheios de sujeira dentro de nós, e muitas vezes até cheirando mal. Irmãos, o Senhor, Ele nos convida para que nós possamos a viver um vinho novo, algo novo nas famílias, um tempo novo. Irmãos, quando nós conversamos acerca de família, o que nós mais ouvimos nos dias de hoje? É problema com os jovens, é problema no relacionamento conjugal, é problema em todas as áreas agora, querido, é problema na educação, é problema em tudo. Quando nós olhamos esse noticiário, é incrível, querido, nós ficamos assim, misericórdia. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor é esse vinho novo, a igreja do Senhor é a resposta para essa geração. Irmãos, e quando nós caminhamos com essa marca, não importa onde nós estejamos, as pessoas vão reconhecer a glória de Deus na nossa vida, amém, queridos? Irmãos, aconteceu um negócio comigo bem engraçado. Eu comecei a dar algumas aulas, né, e eu cheguei na escola para dar a minha primeira aula, né, e todo preocupado ali, né, e nervoso. E queridos, e a palavra de Deus, ela vem confirmar nos nossos corações. Queridos, nós somos a luz desse mundo e as pessoas vão reconhecer isso. Eu comecei a dar aula, um aluno levantou a mão e falou assim: professor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é pastor? Eu falei, não sou pastor. Eu sou da igreja, eu sou crente e tal, mas eu não sou pastor. Ah, tá bom, professor, obrigado. Aí teve uma hora que eu falando no meio da matéria, eu falei assim, amém, queridos? Aí um aluno falou assim, queridos, olha lá, queridos. Só Deus na nossa vida, viu? Tudo bem. O aluno dando risada, querido, olha lá, querido. Irmãos, e depois eu fui embora, fiquei pensando nisso. Irmãos, e nós entendemos o que é isso. Existe uma marca nas nossas vidas. Existe uma marca no povo de Deus. Existe uma marca na igreja do Senhor. Qual é essa marca? É a marca do Espírito Santo. Aonde nós colocarmos os nossos pés, as pessoas vão reconhecer quem nós servimos. Quando você chegar lá na sua casa, no meio da sua parentela, lá na escola, no meio da faculdade, as pessoas vão reconhecer o Deus que você serve. Porque, irmãos, nós estamos vivendo algo novo. Jesus está dizendo assim, olha, não tem como você passar para outra etapa com as mesmas atitudes. Não tem como a minha e a sua família viver os milagres de Deus, vivendo as coisas velhas. Irmãos, quando era só eu e a Camila em casa, nós tínhamos uma rotina. Nós comíamos a hora que nós queríamos, dormia a hora que queria. Quando você se torna pai, tudo muda. Queridos, e por diversas vezes nós não tínhamos preocupação nenhuma com o alimento dentro de casa, estar ali ouvindo muitas vezes uma palavra, uma mensagem. E quando nasce o nosso filho, eu preciso entender algo no meu coração. Se eu quero algo novo na vida dele, eu preciso começar a plantar coisas novas.
eu não posso ter a minha mesma rotina. Um dia eu conversei com alguém e disse assim: olha, meu filho está tão difícil para tomar água. E a primeira coisa que a pessoa disse assim: você toma água? E eu falei assim, mais ou menos. Porque, queridos, se eu quero viver algo novo, se eu quero algo novo sobre a vida do meu filho, eu preciso começar a semear coisas novas. O problema é quando eu quero algo novo, mas não faço algo novo. O problema é quando eu quero vitória no meu casamento, eu quero vitória nos meus filhos, eu quero vitória na minha vida profissional, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Jesus está falando: olha, é tempo de vocês viver algo novo. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: irmão, é tempo. Diga mais forte: é tempo de nós vivermos coisas novas. Você crê nisso, querido? Você crê que Deus tem algo novo para a sua casa? Você crê que Deus, Ele tem um projeto para a sua casa? Jesus está falando: olha, entenda isso. Entenda isso, nós precisamos viver coisas novas. Em João capítulo 2, a partir do versículo 1, abra lá rapidamente. João capítulo 2, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao 10, a Bíblia conta uma passagem muito interessante. Jesus está num casamento, e a Bíblia diz que acaba o vinho, acaba a alegria. Se nós olharmos para a palavra de Deus, a Bíblia tem várias simbologias. Quando nós olhamos para o pão, o que o pão representa? O pão representa o corpo de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia tem várias simbologias, aonde mostra uma figura e traz uma representação. Queridos, quando nós olhamos o vinho, quando nós olhamos ali a alegria daquele lugar, a Bíblia diz que o vinho acaba no meio daquele casamento. Uma noite ou um dia que era para ser de alegria, agora começa de espanto, de nervoso, de preocupação. Queridos, quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras, e olhamos a imagem do vinho na nossa vida. O vinho, o que o vinho representa para uma casa, o que o vinho representa para a sua família. O vinho representa a alegria, o vinho representa a unção, o vinho representa aliança. Determinado momento Jesus fala assim: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Jesus estava falando o quê? De aliança. Jesus não estava falando apenas de um ato, apenas de um método. Jesus estava falando de algo mais profundo. Jesus estava falando de um relacionamento intenso. Jesus estava falando de aliança. A Bíblia diz que naquele momento acaba o vinho, acaba o quê? Acaba a alegria, acaba a unção. Irmãos, e no meio da nossa família, no meio do nosso casamento, muitas vezes, muitas ocasiões, é isso que acontece. O casamento acaba a alegria, o varão acaba a unção, a varoa deixa a oração. Aquele ambiente que é um ambiente de milagre, de profecia, de autoridade, de poder, agora é um ambiente de murmuração, de brigas, contendas. Tiago, por que você está pregando isso? Porque é isso que acontece nos dias de hoje. E eu queria dizer isso, que são só com as pessoas do mundo, mas não é.
É pessoas que amam o Senhor, cheias do Espírito Santo, que por alguma situação se perdem no caminho, e no grande casamento da sua vida, no grande casamento da sua família acaba o vinho. Irmãos, mas a Bíblia diz que nesse momento onde o vinho acaba, Jesus estava no casamento. Você conhece muito bem a história. Jesus chega naquele lugar, não acabou o vinho, fica tranquilo. Eu estou aqui. Ele pega a água, ele transforma em vinho, faz o milagre, glória a Deus. Sabe o que nós aprendemos, queridos? O problema na nossa família não é acabar o vinho. O problema é quando acaba o vinho e Jesus não está na festa. O problema é quando acaba o vinho do casamento e Jesus não está lá. O problema é que quando acaba o vinho no relacionamento com os seus filhos e Jesus não está presente. Quando Jesus está presente, fica tranquilo que Ele transforma a água em vinho, amém? Se Jesus está lá na sua casa, se Jesus está na sua família, fica tranquilo. Fica tranquilo que Ele vai transformar aquilo que é tristeza em alegria, aquilo que é dor em prazer. Irmãos, Jesus é um Deus que transforma história. Jesus traz alegria para aquele lugar. O problema não é acabar o vinho, o problema é quando os problemas vêm e Jesus não está no meio da nossa família. Sabe, queridos, essa noite o Espírito Santo, Ele vem trazer essa palavra ao nosso coração. O Senhor tem um vinho novo, reservado para as famílias dessa cidade. O Senhor tem algo novo, reservado para as nossas vidas. Mas a pergunta que o Espírito faz é: enquanto nós estivermos com coisas velhas, Ele não consegue derramar o novo. Enquanto nós não arrancarmos essas coisas velhas, nós não vamos viver o novo. Jesus, Ele traz esse ensinamento, Ele traz essa palavra. Por isso que nessa noite eu quero que você reflita, olhe para dentro do teu coração e fala: Senhor, o que eu preciso arrancar de dentro de mim que ainda é velho? Eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Eu quero viver algo novo. E o Senhor quer nos entregar algo novo nessa noite. Então por isso, coloque de pé. Nós vamos orar, queridos. Se você estiver com a sua família, pegue na mão da sua esposa, dos seus filhos. Enquanto o ministério de louvor vai se arrumando. Feche seus olhos. Aleluia. Eu creio que essa noite é uma noite de cura nas nossas vidas.